CNN Sinais Vitais, Dr. Calil Entrevista, vamos falar sobre câncer infantil, com a doutora Lina Cristófani e com o doutor Vicente Odoni. E agora vamos ao vídeo com a Carol Marcelino. O câncer infantil é uma doença que deve alcançar a marca de 8 mil casos até o fim de 2025. São crianças e adolescentes de até 19 anos que enfrentam ou enfrentarão um tratamento contra um problema que assusta. Mas especialistas afirmam: é importante não ter medo de pensar no câncer, especialmente porque crianças respondem melhor à quimioterapia quando comparadas aos adultos. Essa não é a única diferença entre adultos e crianças quando o assunto é câncer. Embora a doença tenda a crescer mais rápido no caso infantil por questões celulares, as chances de cura são muito maiores, podendo chegar a 80%, principalmente se for diagnosticado com antecedência. Entre os sintomas estão febre, fadiga, dores no corpo, que são comuns também a várias outras doenças. Por isso, é importante ficar atento também a fatores como intensidade e frequência destes sinais. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, essa doença afeta mais os meninos. E entre os principais tipos estão as leucemias, linfomas, tumores no sistema nervoso central e neuroblastoma. E o número de casos vem crescendo nos últimos anos. Não pelo aumento do número de pacientes, mas sim pelo aumento na quantidade de diagnósticos. E tudo isso graças à tecnologia e o acesso que está crescendo para a população. O tratamento engloba quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Mas tão importante quanto a parte médica é a parte emocional. Acolher uma criança com câncer e proporcionar boas lembranças da infância ajuda na recuperação e no crescimento desse paciente. Odoni, o que é câncer? Olha, o câncer é, na verdade, o crescimento de uma célula num ambiente normal, de células normais, de células que se tornam anormais. Câncer é uma doença genética, não genética no sentido de transmissão hereditária, isso pode ocorrer também, mas é uma minoria. Mas é uma alteração genética que ocorre na célula, por determinantes vários, que a maior parte a gente supõe e não confirma. A maioria devem ser agentes virais, né? Induz alterações nos cromossomos, aí o que o organismo faz com aquilo? Ou ele deleta aquelas células, é um fenômeno chamado morte celular programada, apoptose, ou então corrige aquele problema. Quando ele não corrige, você já instala uma pequena alteração. Mas como Deus alteração celular, mas como Deus é sábio, são necessárias pelo menos 2 alterações sucessivas na mesma população para que um câncer se instale. Nas formas genéticas, nas formas transmissíveis hereditariamente, o câncer tende a ocorrer um pouco mais precocemente. E é fácil entender o porquê. A pessoa já nasce com a primeira alteração. Então só precisa... A segunda alteração desenvolve o câncer. Já provoca. Qual a incidência, Lina, de câncer infantil no Brasil e no mundo? No Brasil... Se tem diferença entre o Brasil e o mundo? Se vem aumentando, aí você podia dar um... A incidência, o Instituto Nacional do Câncer, ele prevê para o biênio 24-25 a incidência de aproximadamente 7.900 a 8.000 casos novos de câncer pediátrico na faixa etária abaixo dos 15 anos. Esses dados são semelhantes às estatísticas mundiais, principalmente com a população dos Estados Unidos, que é um pouquinho maior que a do Brasil, mas a incidência de câncer é semelhante. Então, isso é muito, ano, né? É bastante. Varia de 1 a 4% do total de câncer no país, mas é uma população que, embora no total seja pequena, para a população pediátrica é bastante. É bastante. Vicente, Odoni, quais os tipos mais comuns de câncer infantil? De longe, o tipo mais frequente é representado pelas leucemias e a leucemia de tipo linfocítico agudo. Pelo menos 35% dos casos são de leucemias. E desses leucemias, mais de 80% são representados pelas leucemias linfocíticas agudas.
são elas que tiveram talvez o maior progresso dentro da área de oncologia pediátrica. Os primeiros resultados de tratamento foram publicados ainda na década de 40, em 1948, que marca o início da moderna era de quimioterapia do câncer. Naquele momento foram descritas respostas transitórias, a bem da verdade, mas respostas com aminopterina, que é uma droga análoga ao metrexate, que até hoje está aí presente, uma droga tão importante para tratamento de tantos tipos de câncer, e a partir daí o sucesso começou. Populações, estudos populacionais já visando ou analisando populações de crianças bem-sucedidamente tratadas de câncer, já começaram a ocorrer no final da década de 60 e década de 70. leucemia. De câncer em geral, mas leucemia predominantemente. Outro tipo, além da leucemia? O segundo tipo mais frequente é representado pelos tumores primários do sistema nervoso central. Esses ainda, no seu todo, representam um desafio considerável. Depois nós temos os linfomas, enorme progresso também, e daí entramos com uma série de outros tumores, cuja maioria são tumores muito mais restritos à idade pediátrica. Então, por exemplo, o neuroblastoma, o tumor de Wilms. Tumor cerebral. Os tumores cerebrais, eles têm apresentações diferentes, mas eles podem ocorrer, obviamente, de uma maneira bastante relevante em qualquer faixa etária. Mas, em termos pediátricos, ele representa uma segunda possibilidade. Ele ainda é um grande desafio. E como é que a leucemia ataca o organismo? A leucemia, principalmente a leucemia linfóide aguda e a mieloide, são os tipos principais na faixa etária pediátrica, elas são doenças que iniciam na medula óssea, que é onde é formado o nosso sangue. Essas células anormais, elas são se dividindo, vão ocupando o espaço da produção normal de sangue e elas são liberadas no sangue periférico. E a partir daí, a criança tem um comprometimento dessa função. Então, a criança, um dos primeiros sinais é febre, a maioria das crianças tem febre, palidez, porque a criança torna-se anêmica, pode ter fenômenos de sangramento, né? Porque a parte da coagulação das plaquetas também pode ser comprometida, e ela pode infiltrar órgãos do sistema linfático e do sistema reticuloendotelial. Então, podem aparecer linfonodos, né, aumentados, gânglios, ínguas. A criança pode começar a ter aumento de volume abdominal, porque o baço fica comprometido e o fígado também. E por essa expansão dentro dos ossos da medula óssea, ela pode começar a ter dor, principalmente nos membros. E é uma dor que é incapacitante, é diferente daquela dor pediátrica que a criança brinca o dia inteiro, pula e no fim do dia pede para a mãe fazer uma massagem, falar que está doendo a perninha e dali a pouco passa. É uma dor que é progressiva e a criança vai deixando de fazer suas atividades, enfim, é um sinal que chama a atenção. Então, esses são os alertas que os pais têm que ter? E qual é o alerta? Dor no corpo? Olha, uma coisa que é muito importante as pessoas têm uma ideia errônea de que o câncer ocorre de uma maneira absolutamente característica. É só você olhar e já sabe que aquela criança está com câncer. E mais ainda, que ocorre em crianças predestinadas a tê-lo. Então, nós já conversamos até que as situações hereditárias em câncer são muito raras, cerca de 4% mais ou menos. A sintomatologia mimetiza situações pediátricas corriqueiras. Da leucemia, no caso. Da leucemia e para as outras. É claro, há sinais bastante sugestivos. Por exemplo, o retinoblastoma, que é um tumor virtualmente exclusivo de crianças, ele tem características que nos levam... Seria a minha próxima pergunta. O que é o retinoblastoma? O retinoblastoma é um tumor que acomete o tecido retiniano, né? E ele é muito importante no sentido assim de que a observação rigorosa dessas crianças com aspectos pediátricos bem simples pode permitir um diagnóstico precoce e uma possibilidade de cura bastante precoce. É o sinal do olho do gato, que se chama, né? Que nem aqueles olhos de gato nas estradas, né? Que são branquinhos, mostrando o reflexo da luz. Então muda a cor da... A retina normalmente você tem um reflexo, mas ela é vermelha por causa dos vasos sanguíneos. Quando você tem um retinoblastoma, o reflexo é branco. Então, a mãe tira uma foto no aniversário da criança, de todas aquelas crianças reunidas, e uma delas tem o olhinho branquinho lá no meio.
isso pode representar já um retinoblastoma incipiente, e aí com possibilidades de cura muito mais. Então, quer dizer, qualquer sintoma, que nem no adulto, que a criança tenha diferente, procura o médico. Sim. O que não deve é, claro, você vai ter uma febre, evidente que 99,99% dos casos de febre... Claro, é virose. Se ela não resolve, se progride, se passa um certo tempo e não surge uma explicação adequada, o importante é não ter medo de pensar no câncer. Que aí a melhor coisa que nós podemos fazer para uma criança que tem câncer é diagnóstico. É diagnosticar. Lilian, e os tumores do sistema nervoso central, como eles surgem? Os tumores primários do sistema nervoso central, os sintomas variam de acordo com a faixa etária e de acordo também com a presença ou não da fontanela aberta ou não, da moleira ou não. Na maioria das crianças, depois de 1 ano de idade, né, que a fontanela já fechou, eles são massas que ocupam espaço e eles vão aumentando a pressão dentro da cabeça da criança. E isso, um dos primeiros sintomas é cefaleia, geralmente é uma cefaleia noturna para vespertina, a criança acorda de madrugada com dor de cabeça, frequente, progressiva e pode ser acompanhada de vômitos. Outros sinais que você pode ter, os tumores de fossa posterior, dessa região posterior do cérebro, eles podem dar alterações de equilíbrio e coordenação motora. Então, muitas vezes a criança já andava bem, tinha uma certa coordenação motora boa, passa a cair, derrubar objetos, derrubar comida. E, às vezes, na escola, ela já tinha uma atividade que ela sabia colorir perfeitamente ou tinha uma caligrafia bonita, começa a ter um sinal de deterioração nisso. E se a coisa progride, você começa a ter deficiências motoras, paresias, paralisias, enfim, estrabismo, pode ser um sinal, dificuldade de deglutição, mas normalmente a cefaleia persistente, é um dos sinais que mais chama atenção. Tem algum fator de risco na criança que no adulto você sabe que é o cigarro, o sedentarismo, né, alimentação. Agora, na criança, tem algum fator de risco? Normalmente, né, o que a gente tem de olhar na criança, diferentemente do adulto, onde você tem uma série de situações em que você pode prevenir ou pelo menos orientar para a prevenção, na criança isso não existe na maior parte dos casos. É evidente, existem situações, exposição a benzenos, etc., coisas muito específicas que podem podem provocar determinados tipos de câncer. Mas é muito importante a gente entender que se a gente não tem essa questão da prevenção na criança, uma orientação adequada, ambiental e dietética pode ajudar para o futuro, para aquele adulto. Sem dúvida. Mas não quando criança. Um exemplo que é muito interessante, tem populações em áreas americanas que as crianças são acostumadas a mascar chiclete de tabaco. Portanto, se você olha nessas populações a incidência de câncer de pulmão, ela corre mais precocemente. Provavelmente porque ocorreu a exposição ao tabaco mais precoce. Vocês dois trabalham no Itaci, né? No Hospital das Clínicas ali. Como que é o SUS e o câncer infantil? E qual é a estrutura que vocês têm? Os dois podem responder? Olha, eu acho que quem trabalha com câncer infantil é extremamente felizardo, porque tem um apoio da sociedade fantástico do ponto de vista de suporte físico, de suporte emocional. O Itaci foi um hospital construído pela sociedade, fundamentalmente. Claro, ele é ligado ao governo do Estado de São Paulo, enfim, ele agora é uma organização social ligada ao ICESP, mas ele foi construído através dos recursos da sociedade. E é esse o grande diferencial do câncer infantil. E claro, é óbvio, ele traz uma conotação emocional muito forte, uma atração no sentido de você se envolver, de participar, de ajudar, muito intensa. E isso é muito importante. Eu não acredito que a gente conseguisse oferecer os níveis de atenção que a gente consegue. Se não tivesse ajuda da sociedade. Se não tivesse ajuda da sociedade. Falando nisso, Lilian, e o SUS no país? Porque o Itaci já é uma ilha ali de excelência, como você falou, com a ajuda da sociedade, e o restante do país, o SUS e o câncer infantil. No
nos últimos anos, acho que nos últimos pelo menos 10 anos, os profissionais que lidam com câncer pediátrico, eles têm tido a felicidade de ter apoio e surgiram vários centros de excelência em várias regiões do país, o que é bom, porque até uns 20 anos atrás as crianças tinham que vir para São Paulo, abandonar suas casas, suas vidas, enfim, para ter o tratamento adequado. E hoje em dia nós temos centro de excelência com capacitação multiprofissional, né, com os colegas todos que os vários centros do Brasil formaram, né, e eles voltaram. Então nós temos no Norte, no Nordeste, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, um pouco menos, mas já tem, inclusive até com capacitação para a execução de transplantes de medula óssea. Então na faixa etária pediátrica, o SUS eles têm se mostrado bastante evoluído no tratamento dessas crianças. Óbvio que um grande problema do câncer pediátrico é que ainda tem muitas crianças que não são tratadas nesses centros de excelência e não seguem protocolos nacionais ou internacionais próprios para a faixa etária. Então, tem ainda colegas de outras especialidades que tratam o câncer pediátrico. Então, isso é uma grande luta de todos os nossos profissionais, encaminhar essas crianças para os centros, grandes centros especializados. Sabe, tem um número que pode ser bem indicativo dessa situação. O Estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, instituições como a nossa, por exemplo, conseguem tratar as formas mais favoráveis de leucemia linfocítica com chance de cura de até 90% ou superiores a 90%. E no Estado de São Paulo, a chance de cura de um paciente com leucemia entre 0 e 18 anos, o estado como um todo é apenas de 40%. Então, existe alguma coisa no diagnóstico e no encaminhamento que tem melhorado e muito. Mas tem que melhorar mais. Tem que melhorar mais. Bom, vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com câncer infantil. Vamos falar um pouquinho de diagnóstico precoce e tratamento. Até já.